Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra. Estamos juntas. Hoje eu quero trazer para nós uma meditação na Palavra de Deus, dentro da nossa leitura bíblica que fizemos ontem. Eu ainda não havia conseguido gravar esse áudio, mas dentro da leitura bíblica de Números, no capítulo 13 ao capítulo 15, né, que foi a leitura. E eu quero compartilhar algo aqui com vocês, principalmente nos capítulos 13 e 14, que é um momento na história, assim, que marca, né, um decreto de Deus mediante a atitude, o posicionamento do povo de Israel, e é algo que nos traz, assim, lições tão valiosas, né, nós vendo dentro do contexto, nós estamos aqui diante de um momento em que Moisés, ele envia ali os espias, um homem de cada tribo, para estarem ali fazendo o reconhecimento da terra de Canaã. Eles tinham uma missão, né? Eles foram ali enviados para ver como era a terra, ver se o povo que vive lá realmente era forte ou se era fraco, se eram muitos, como eram o povo, como era a terra a qual eles haveriam de possuir. Porque uma coisa é certa, a palavra de Deus já havia sido liberada. Deus já havia liberado a promessa que os tiraria da terra do Egito, da escravidão, e os levaria para uma terra que mana leite e mel. Deus, em diversos momentos da palavra, da história, havia se manifestado ao povo, trazendo a eles a certeza de que eles possuiriam aquela terra. Deus falara com Moisés que os daria a terra dos jebuseus, dos heveus, dos ferezeus, todo aquele povo que habitava, que estava desagradando a Deus, todo aquele povo haveria ser exterminado daquela terra, e aquela terra iria ser dada por herança ao povo de Israel, ao povo escolhido por Deus, né? Aos descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó. E assim já havia sido liberado essa promessa, e isso era algo que já deveria estar vivo no coração de cada um do povo de Israel. Mas então a palavra diz que aquele povo, aqueles homens, eles vão até a terra espiar, reconhecer a terra, e eles verdadeiramente voltam com notícias de que a terra era uma terra maravilhosa. É interessante que a palavra diz que eles cortaram um ramo que pendurava um único cacho de uvas, e dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Está lá no versículo 23 do capítulo 13. Então nós vemos que como que era uma terra verdadeiramente frutífera, né? Os frutos era algo assim fora do normal, né? A terra produzia de uma maneira maravilhosamente. Então, assim, era uma terra boa, era uma terra que manava leite e mel, assim era considerado, né? E então era aquela terra que Deus tinha para eles, porque Deus tem para nós é o melhor. Deus, ele nos promete algo e Deus tem o melhor para nós. Mas então a palavra diz que eles ficaram 40 dias e voltaram da missão do reconhecimento da terra. E eles trazem então um relatório de expedição para Moisés e para todo o povo de Israel. E eles dizem que lá era uma terra muito boa. Mas eles disseram também que o povo que lá vivia era muito poderoso, que as cidades eram fortificadas demais, os muros eram muito grandes. A palavra, disseram que lá haviam descendentes de gigantes, né? Que no meio daquele povo havia os descendentes de Aná, que eram homens muito grandes. Se nós formos estudar a palavra, possivelmente Golias era descendente desse povo, né? A qual Davi enfrentou ali, que também era considerado um homem de grande estatura, que amedrontava o povo de Israel. Isso ainda nós vamos ler mais à frente. E eles começam ali a desanimar aquele povo. Eles começam a dizer que é impossível eles possuírem aquela terra. Eles dizem que, relataram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E nós vemos assim eles trazendo todo um desânimo para o povo de Israel.
o povo começando a se prostrar. Caleb tenta interferir no início do relatório, quando Caleb se levanta, faz o povo se calar e diz: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Né? Caleb teve um posicionamento diferente daqueles homens, daqueles outros homens que estiveram ali espiando. Nós vamos ver de 12 homens, apenas Josué e Caleb se posicionaram certos da vitória, mas os outros 10 espias, né, confessaram a impossibilidade mediante as circunstâncias. Então nós vemos que o povo eles começam a murmurar diante daquele relatório, quando eles disseram que eles não poderiam vencer aquele povo, aqueles gigantes que lá habitavam, que eles não conseguiriam possuir aquela terra. A palavra diz que o povo começa a se queixar contra Moisés, que o povo começa a querer, a desejar voltar para o Egito. Começam a cogitar até mesmo de escolher um novo chefe para voltarem para o Egito, porque Moisés, né, para eles Moisés estava ali trazendo um mal, levando eles para aquela terra, que todos eles morreriam naquela terra. E eu quero começar aqui para nós meditarmos como tem sido o nosso posicionamento mediante as situações que aparecem diante de nós. Como tem sido a nossa reação? Porque Deus, ele tem uma promessa para a nossa vida. Se nós caminharmos mediante a vista, mediante o que está à nossa vista, nós muitas vezes vamos parar. Mas se nós caminharmos mediante a visão que Deus nos deu, não andando por vista, mas andando por visão, não andando por vista, mas andando por fé, porque a palavra nos diz que nós caminhamos pela fé, sabendo que a promessa que Deus nos fez nos levará a lugares onde os nossos olhos jamais poderiam contemplar. Nós temos que entender, mulheres queridas que me ouvem, que os planos que Deus tem para nós são muito maiores do que nós possamos imaginar. Nós temos que compreender que quando Deus ele desenha algo para nós, você pode ter certeza, é numa proporção e numa dimensão muito maior do que você imagina. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele escolhe pessoas improváveis. Porque Deus, Ele escolhe pessoas imperfeitas, improváveis e desenha para elas um plano maravilhoso. E nós, na nossa improbabilidade, na nossa incapacidade, nós não podemos contemplar isso acontecendo. Por isso nós temos que olhar pelos olhos da fé. Porque muitas vezes, se nós olharmos para as nossas limitações, nós não conseguiremos nos enxergar na posição que Deus nos quer. Mas a palavra de nós para essa manhã é para nós não pararmos mediante as situações, mediante as circunstâncias. O medo é algo que nos paralisa. O medo é algo que não nos deixa alcançar os lugares que Deus tem para nós, porque o medo não é um sentimento, o medo é um espírito de medo que te paralisa. Aquele povo ficou amedrontado e paralisaram, mesmo tendo a promessa que Deus os daria aquela terra. Eles olharam para as circunstâncias e não conseguiram caminhar. Um povo que havia visto tantos sinais e maravilhas, um povo que havia visto o mar se abrir ao meio para eles passarem, um povo que viu água brotar da rocha, um povo que viu o pão cair do céu, um povo que via a nuvem que os acompanhava, a nuvem de fogo que os conduzia no deserto à noite, a coluna, a nuvem de glória que ficava com eles ali no tabernáculo, dando direcionamento, um povo que tinha todo o cuidado de Deus. E mesmo assim pararam, acreditando que aqueles homens daquela terra eram mais fortes do que eles. Eles tinham um Deus que lutaria com eles e eles acreditaram que aqueles moradores daquela terra eram mais fortes que eles. E o que eu quero dizer é que nós devemos lançar fora todo sentimento de incapacidade, de inferioridade,
Quantas vezes o inimigo ele quer colocar na sua mente, na sua cabeça, no seu coração que você não é capaz, que algo que está para você conquistar é grande demais para você, que você não é capaz. Quantas vezes nós nos sentimos tão inferiores mediante as situações, e eu falo que uma coisa é você ser humilde, né? Porque realmente a altivez, aqueles altivos de coração são abatidos pelo Senhor, mas o Senhor ele se agrada dos humildes. Mas você ter humildade não significa que você não possa, que você não deva acreditar nas promessas de Deus para conquistar algo grande. Muitas vezes nós temos confundido e temos nos subestimado, e na verdade nós não podemos nada mesmo não. Quando nós vamos pensar, se nós formos pensar, eu, Alessandra, eu não posso nada. Só que tem uma coisa, eu tenho um Deus que pode tudo na minha vida. Então a palavra para você nesta manhã, ei, na força do seu braço você não consegue. Com as suas habilidades somente, com a sua força você não consegue. Mas você tem um Deus que peleja por você. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. E esse Deus que tem todo o poder e autoridade, ele vai em lugares, ele vai à frente, só que você tem que dizer sim, você tem que acreditar nos sonhos de Deus, você tem que acreditar naquilo que ele tem para a sua vida. E você tem que ir, se esforçar. A palavra do Senhor sempre foi: esforçai-vos e tende bom ânimo. O Senhor sempre disse isso. E Ele diz para nós: se nós ficarmos cabisbaixos, acreditando que somos coitadinhas, que não conseguiremos, que isso não é para nós, que nós somos fracas demais, nós não vamos conquistar. O que Deus tem para minha vida, para sua vida, eu falo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filho preferido. O que vai determinar o agir de Deus na minha vida ou na sua vida não está em Deus, está em mim, está em você. Porque você pode limitar o poder de Deus na sua vida, mas você também pode dizer sim e abraçar os planos e projetos e conquistar o que Deus tem para a sua vida. Amém, queridas? Essa é a palavra que eu tenho para nós nesta manhã. Poderia falar muito mais, eu amo falar aqui com vocês, né? Mas o áudio já está ficando grande, mas eu quero deixar para o seu coração nesta manhã. Acredite no que Deus tem para você. Não aceite opiniões contrárias. Não aceite palavras que vão te desencorajar no seu propósito. Não aceite. Você não precisa ser perfeita. Você não vai ser mesmo. Deus não escolhe ninguém perfeito. Mas Deus ele vai te moldando. Deus ele vai te capacitando para o projeto que Ele tem, para o propósito que Ele tem. E sim, você pode naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é pelo seu braço, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é porque em você habita o Espírito do Todo-Poderoso, que pode tudo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seu dia, que essa sexta-feira seja assim abençoada por Deus. Amém?